Estamos de volta com a Hora do Jovem de hoje, falando sobre professor. Nós já tivemos a nossa primeira entrevista, conhecendo o curso lá na Uniderp, que nós já queremos agradecer à Uniderp, que sempre abre as portas, não só a Uniderp, mas todas as universidades que nos ajudam a fazer o Hora do Jovem especial Profissões acontecer. É isso aí, Felipe. Agora a gente tem a nossa revelação do personagem de hoje. Nós já tivemos as 3 dicas, a Paloma quase acertou. Eu acho que você quase acertou. Será? Vamos ver. Vamos ver. Gente, a personagem é Maria Lúcia Santaella Braga, mais conhecida como Lúcia Santaella, uma das personagens mais importantes da semiótica. Já tive aula sobre ela. Sim, mas você não acertou, né? Ela estava na minha lista de possíveis Ela falou personagens. alguns nomes aqui. Será que eu acertei, Felipe? Não sei. Quem sabe na próxima, né, a Vamos gente ver, acerta. então. E tem uma curiosidade sobre a Lúcia Santaella, que diz assim: trabalha também com estéticas tecnológicas, com ênfase na área de jogos eletrônicos. Discute as relações entre o verbal, o visual e o sonoro na multimídia, na redação e leitura na universidade, novas tecnologias e novas gramáticas de sonoridade. Essa é a Lúcia Santaella, nossa personagem de hoje. Uma grande pesquisadora também, não só da área da comunicação, mas de várias áreas, como você citou. É que na semiótica, pelo menos você fez de uma universidade, eu fiz em outra, mas quando eu fiz, nós tivemos um trabalho de pesquisar vários pesquisadores, né? O meu pesquisador foi outro, não foi a Santaella. Por isso que eu lembrei, semiótica. Se eu caísse nesse O meu grupo. foi a Santaella e mais alguns também. E você falou estava outro nome. na minha eliminatória. Tá bom. Muito bem, esse foi o nosso personagem do programa de hoje. Espero que você tenha acertado. E se você acertou, você pode dar o seu feedback aí pra gente através das nossas redes sociais. Tem o facebook.com/TV Imaculada Conceição e também o Instagram, que é o instagram.com/TV Imaculada Conceição sem acento. E agora a gente vai conferir a nossa segunda entrevista do nosso programa de hoje, falando um pouquinho sobre a profissão de professor. E eu fui até a escola municipal professor José de Souza, conversei com a professora de matemática, a professora Jusileia Silva, e ela contou um pouquinho da trajetória dela e você confere aí na tela. E dando continuidade ao tema de hoje, falando um pouquinho sobre a profissão de professor. O professor é aquele que dedica sua vida a ensinar e trabalha incansavelmente todos os dias por acreditar que com seu trabalho poderá ajudar de alguma forma o seu país e por amar o que faz. Nós fomos até uma escola aqui em Campo Grande conversar com a professora de matemática Jusileia Silva, que nos contou como é a sua rotina de trabalho como professora. Meu nome é Jusileia da Silva Prado Milano, né? Eu sou casada, tenho 3 filhos, né? Atuo como professora já há mais de 20 anos, né? Até mesmo antes de se formar já comecei a dar aula substituindo, né? Fiz magistério. Então a gente já fazia estágio. Logo que começou, né, a gente tinha contabilidade, magistério, científico, não era como os moldes da educação agora. Então eu optei por fazer magistério, porque eu já tinha em mente que eu queria ser professora, porque a família é a família de muitas professoras. Minha mãe é professora, minha tia é professora. Então eu via assim a profissão com bons olhos, né? A professora Jusileia contou que escolheu a matemática porque se sentiu motivada a buscar algo que fosse a chave para todos os problemas. A minha escolha por matemática é porque sempre eu quis uma matéria que definisse, uma matéria que fosse a chave de todos os problemas, na verdade, né? Então, na vida da gente, a chave de todos os problemas é matemática e português. Então, eu escolhi, a minha vertente foi mais por matemática, porque eu me sinto bem, né? Eu gosto da matemática. E aí vejo que muitos alunos não gostam. Então, assim, a primeira parte, quando eu entro na sala de aula e falo com eles, é isso. Às vezes, a gente tem que aturar a matemática e não gostar dela, porque ela faz parte da nossa vida, né? Então, a gente tem que fazer com que ela se torne agradável, porque não tem como a gente eliminar ela. Então, eu sempre quis matemática por isso. A professora acredita que a juventude está sendo muito mal incentivada para o âmbito escolar. Com isso, o número de alunos dentro de sala de aula é cada vez menor. Logo que eu comecei a dar aula, nós tínhamos salas lotadas. Eu tinha que fazer vários tipos de prova, porque eu tinha mais de 40 alunos do ensino médio numa sala de aula, 45 alunos do ensino noturno. Hoje em dia já não. Hoje em dia eu tenho algumas salas que tem 25 alunos, ainda com muita, assim,
muita insistência por parte da direção, por parte da escola, né, de acompanhar, de falar que não desista, que vale a pena. Né? Nós estamos aí com uma juventude que não está dando muito valor, eu acredito que é isso também, muito mal incentivado. Né? Então, essa mudança que eu vejo é nisso, é preocupante. Cada vez que passa, nós temos muitas vagas e poucas procuras. Né? Então, fica difícil. E quais seriam os pontos, então, positivos da sua profissão, de ser professora? O que eu vejo assim, de mais positivo é que você pode ser um canal. Né? Um professor é um canal de graça, na verdade, na vida de um aluno. Principalmente hoje em dia, porque hoje em dia nós temos assim, alunos que não têm uma vivência familiar. Não tem alguém que fale coisas boas para ele. Ele não vive coisas boas. Quando ele chega aqui na escola, a gente faz esse papel. E a professora Jusileia deixou algumas dicas para quem deseja seguir esta profissão. O primeiro pensamento é esse. Por que ser professor? Né? Então, o porquê de ser professor tem que estar bem claro na mente de vocês. Vocês têm que gostar. Gostar de transmitir algo, transmitir um conhecimento. Primeiro, não vai ganhar, não vai ficar rico. Mas nem toda riqueza vale a pena na nossa profissão, né? Aí eu dou aula para o 3º ano do ensino médio e sempre falo com meus alunos, não pense numa profissão para vocês ganharem dinheiro. Não, porque vocês vão trabalhar, vocês vão dar o melhor de vocês durante muitos anos. Só pelo dinheiro, não vale a pena. Muitas vezes ficam frustrados, fazem uma faculdade porque o pai sonhou que fizesse aquela faculdade. E depois não se dão bem, ficam frustrados, mudam, né, de emprego, vai trabalhar em uma outra coisa que não tem nada a ver. Né? Por quê? Porque foi o sonho de um pai, um sonho de um amigo que falou alguma coisa para você porque ia ganhar muito dinheiro, mas não é o seu sonho. Às vezes você sendo uma manicure, uma profissão qualquer, mas que você goste, você vai se realizar muito mais. E aquele dinheiro que você vai receber é um dinheiro que você está se realizando, né? Com o seu suor, você está trabalhando, está feliz e vai ter uma vida muito melhor. Né? Então tem que cuidar, só um pouquinho, tem que cuidar para não querer achar que uma profissão de status vai te fazer feliz. Não vai. Porque eu tenho 20 anos trabalhando, se fosse me perguntar, você escolheria ser professora de novo? Eu escolheria ser professora de novo. Porque é o que eu amo fazer, né? É o que eu escolhi, com certeza, é o que eu vou fazer pelo resto da minha vida. Assim, todos os problemas têm, todas as profissões têm problemas, não tem aquela profissão que é mais fácil e aquela que é mais difícil. Todas elas a gente vai enfrentar um problema que seja de uma forma ou de outra, né? Então, você tem que gostar também do que você vai fazer. Pense primeiro nisso. Você gosta? É aquilo que você quer? Depois você vê a parte financeira, porque de repente você ganha muito dinheiro, mas você é infeliz. Infeliz, doente, né? Vem todas essas doenças que nós temos aí. Então, assim, mais da parte psicológica, né? Porque são pessoas que não são felizes com o que faz. Então, muito cuidado. Pai e mãe, respeite a escolha de um filho, né? Os pais têm que aprender a olhar para o seu filho e ver, ele não vai ser um bom advogado. Eu tenho um perfil de um filho que não vai ser um bom advogado, porque então eu quero que ele seja advogado. Então o pai e mãe também tem que saber a hora, saber respeitar a escolha de um filho, né? Ainda mais agora que o ensino, nós estamos tendo adolescentes com 17 anos, 18 anos, 17, 16 anos, na verdade, já está encaminhando para escolher uma profissão. É muito cedo, né? Então o pai e a mãe tem que estar sempre muito aberto para receber essa escolha do filho, né? E às vezes eles desistem e eles têm que passar por isso, não tem como, né? Eu sempre falo, eu tenho um filho de 17 anos, eu falo para ele, e aí, você já escolheu o que você quer ser? Ele, não, né, mãe, a senhora sabe que a área que eu gosto tem 1001 coisas para mim seguir. Eu falei, eu sei, eu só estou perguntando porque a maioria das mães fica perguntando isso, então eu fico incomodando. Mas eu sei que você ainda não está preparado para essa escolha, né? Então, pai e mãe também tem que respeitar. Os jovens, né, tem que saber escolher? Tem. Tem que pensar, pesquisar muito? Tem que pesquisar muito. Mas também os pais colaboram, os pais, os avós, os parentes que estão em volta preocupados. Não precisam forçar a barra. Eles vão chegar numa escolha certa.
Muito bem, essa foi a nossa entrevista. Conversei um pouquinho com a professora Jusileia Silva. Quero agradecer também a professora Jusileia e também a escola que abriu espaço aí para a nossa equipe, conversando e conhecendo um pouquinho mais sobre a didática dela. Ela que é professora de matemática. Os alunos sempre têm uma resistência com a matemática, né, Felipe? Muita conta para fazer. É verdade, mas ela disse ali que a grande paixão dela é a matemática. Espero que você de casa tenha gostado. Eu, e como agora, jornalista, Paloma, nas aulas de matemática até me dava bem para pelo menos não ficar de recuperação, pra passar, assim, né? Saiu com nota boa, mas é muito gostoso, muito bacana. A gente, tem gente que não gosta e a gente é mais das palavras, a né? gente Do língua português, portuguesa, ciência, literatura. Mas eu tinha que me virar nos 30, né? A gente sempre se vira, né? Muito bem. Gente, agora nós vamos com o nosso quadro YouCat de hoje, com o Padre Lineker Mateus. E o tema que ele vai nos ajudar a refletir é por que teve Deus de se revelar para sabermos como Ele é. Olha que interessante. Legal, por que né? Deus veio ao mundo como Jesus para a gente ter essa ideia de como Ele é? Então, essa é a dúvida de hoje que o Padre Lineker vai falar no nosso quadro YouCat, que já está aí na tela para você. Fala, galera da hora, continuando o nosso estudo do Catecismo Jovem, o YouCat, hoje nós queremos abrir o segundo capítulo que fala Deus se aproxima de nós, os seres humanos. E a pergunta é, por que Deus teve que se revelar para sabermos como Ele é? O Catecismo diz assim, o ser humano pode descobrir pela razão que Deus existe, mas não como Deus é realmente. Portanto, como Deus gosta de ser conhecido, Ele se revelou a nós. Deus teve que se revelar a nós e fez isso por amor. Tal como no amor humano só se pode conhecer algo de uma pessoa amada quando ela nos abre o coração, também só conhecemos os mais íntimos pensamentos de Deus, porque Ele, o eterno e misericordioso, se abriu a nós por amor. Desde a criação, passando pelos patriarcas e os profetas, até a definitiva revelação no seu Filho Jesus Cristo, Deus se comunicou continuamente com a humanidade. Olha que bonito! Em Jesus, Ele verteu-nos o coração e tornou-nos claro o seu ser mais íntimo. Esse parágrafo do Catecismo, Deus está dizendo que quis se revelar a nós. O Concílio Vaticano II vai dizer que, por causa da sua bondade e sabedoria, Deus quis se revelar a nós para conhecermos a sua vontade, segundo qual a humanidade pode participar da natureza divina. Ou seja, Deus nos ama tanto, mas tanto que quis se mostrar a nós, revelar para nós quem Ele é, mas sobretudo a sua vontade para participarmos da sua natureza divina, ou seja, nos tornarmos filhos e filhas dele. Olha que bonito, desde a criação Deus tem se revelado a nós como Deus de amor, que nos conduz ao amor todo, que a gente possa então aprofundar a nossa relação com Deus, que nós possamos nos encontrar com Ele que se revela a nós e junto dele fazer essa experiência do amor e nos tornar-nos filhos do Filho. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, esse foi o Padre Lineker Mateus participando aqui do nosso programa Hora do Jovem. Muito obrigada, Padre Lineker, pela sua disponibilidade conosco. E o Hora do Jovem está encerrando hoje. Quero agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram, os professores, que foi muito importante falar dessa profissão. Precisávamos falar do professor. É verdade. Assim como todas as outras profissões que falamos aqui, mas a do professor, ela tem um olhar especial aí por cada um de nós. Quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. Nós voltamos na semana que vem, na terça-feira, né, Felipe? 8h15 da noite, aqui pela TV Exatamente. Imaculada Conceição. E sempre lembrando, perdeu? Vai lá no YouTube e você pode ver todos os nossos programas. Que Deus te abençoe, grande abraço e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada, até semana que vem.